Olá a todos que estão assistindo, meu nome é Lara Santos, atualmente eu sou aluna do Instituto Federal Baiano Campus Catu e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a pandemia, quando chegou a quantidade de infectados, de mortos, a falta de vacinas, os profissionais de saúde não sabiam lidar com a doença, um vírus novo. Então os professores, eles precisaram buscar maneiras de dar aulas. As escolas adotaram o ensino remoto por meio de aulas síncronas e assíncronas, e com o Instituto Federal não foi diferente. Os professores, eles buscaram, em todos os lugares, maneiras de ajudar os alunos, até porque tinham alguns que não tinham acesso à internet, então esses alunos precisavam ser incluídos na aula, e o professor Francisco Augusto teve essa ideia, ele é nosso professor de física, e ele que orientou esse trabalho, de gravarmos um vídeo e postarmos aqui no YouTube, falando sobre as alterações físicas nos alimentos, e é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Então, o meu grupo, ele é composto por 5 pessoas, contando comigo. Todos eles vão falar um pouco sobre um processo, e eu vou começar falando sobre a desidratação. Então, vamos lá. Eu acho que vocês estão se perguntando, mas o que é desidratação? Então, desidratação é uma técnica muito antiga utilizada na preservação dos alimentos pelo homem. O que é que acontece? O processo é bem simples. Consiste na retirada de água daquele alimento. Isso acontece de várias formas, Tem indústrias que desidratam alimentos. A gente tem vários alimentos desidratados. A gente tem a banana, que você encontra facilmente em produtos de lojas dessas coisas naturais. Tem o pêssego desidratado, tem o damasco desidratado, que também é muito comum. E o nosso experimento ele foi feito com 2 cenouras, onde uma foi armazenada dentro de um saco limpo na gaveta de frutas e legumes da geladeira, e a outra eu deixei em cima de um armário ali em temperatura ambiente mesmo. Todas foram analisadas, as 2 cenouras foram analisadas durante 5 dias. E hoje a gente vai apresentar os resultados. Mas o que acontece com a cenoura? Qual a diferença? É o que a gente vai descobrir agora. A cenoura que ficou na geladeira, dentro de um saco, ela continuou igual. Não murchou, não mudou a aparência, não perdeu a cor, pelo contrário. Ela está como se tivesse chegado da feira hoje. Já a cenoura que ficou exposta ao ar, essa aí, tá. Murchou, perdeu a textura, a aparência dela, a coloração dela mudou, ela tá um laranja agora mais escuro, ela tá pequenininha, toda enverrugada. E por que isso aconteceu? Alguém sabe? Antes de eu falar, vocês imaginam por que isso aconteceu? Keep it softly spoken. Essa aqui foi a cenoura que ficou armazenada dentro de um saco. Vocês podem ver que as outras estão aqui, certo? Conservadas também. Essa não ficou nesse saco, tá? Ficou em outro, mas eu trouxe pra mostrar pra vocês. Ela se manteve crocante, olha, ela não tá quebrando, Ela não tá molenga. Ela tá durinha, vocês podem ver que ela não apodreceu. Ela continua com a sua cor, A casca continua igual, uma casca mais lisinha. E essa foi a diferença entre a cenoura que ficou guardada dentro de um saco e a cenoura que ficou exposta ao ar. Vocês viram aí no vídeo, como elas ficaram. Mas, Lara, quais foram as alterações que ocorreram? Vamos lá. Perda de cor, mudança de textura, já que ela sai de uma casca lisinha para uma casca toda enverrugada. Perda de água, que é a principal característica, é o que define desidratação, é a perda de água. E a cenoura, ela é um vegetal composto por aproximadamente 88,9% e 91,9% de água, As outras substâncias da cenoura, elas são açúcares simples e complexos, que são a glucose, frutose, sacarose, amido, substâncias pépticas e celulose, e de vitaminas, ácidos orgânicos, lipídios,
entre... Vocês devem estar se perguntando, né? Mas Lara, isso não é assunto de biologia? O que é que tem a ver com física? Cadê a física por trás do ocorrido? Então aqui vai. A física por trás do ocorrido é que a cenoura que não foi armazenada na geladeira, ela ficou exposta ao ar presente, né, no ambiente. E o ar presente no ambiente, ele é muito seco. Então o que aconteceu? A cenoura perdeu a umidade pro ar. Por isso que ela ficou daquele jeito. Bom, agora que vocês já sabem cadê a física, né, que tá aí por trás, quais foram as consequências? A gente sabe que a cenoura enrugou, a gente sabe que ela perdeu água, mas vamos lá. A cenoura, ela ficou um vegetal pobre em água e nutrientes. Por quê? Anteriormente, eu falei que a cenoura ela é composta de aproximadamente 88,9% e 91,9% de água. Ou seja, ela desidratou, ela perdeu água e perdeu alguns nutrientes. Por quê? Alguns nutrientes eles realmente se fundem no ar. Então ela se tornou um vegetal pobre em água e nutrientes. Ah, Lara, mas se eu comer uma cenoura assim, eu vou passar mal? Eu não encontrei nada nas minhas pesquisas que falassem a respeito disso. Mas não façam, por favor. O que acontece é que a cenoura perdeu água, né? Mas eu não encontrei nada que falasse a cenoura vai fazer mal, casos de pessoas que passaram mal após comer uma cenoura, né, que pobre em água e nutrientes. Agora, uma coisa que eu vi muito é que cenouras desidratadas, elas são ótimas para fazer bolo, né, o bolo de cenoura, que é uma delícia, por sinal. E se vocês quiserem reidratar, né, fazer com que ela volte a sua crocância, você precisa pegar uma vasilha com água e botar a cenoura, né? A cenoura tem que ficar, né, toda coberta pela água. Eu não testei, se vocês quiserem em casa, testem e me digam qual é o resultado. Mas nos vídeos que eu assisti, realmente dava certo. Ela saiu de uma cenoura murchinha e enverrugada para uma cenoura dura, né? Dura não, crocante. Ela não ficava fresca, né? Ela não voltava à cor, mas a textura mudava. Lara, cheguei da feira. O que é que eu faço com a minha cenoura para ela não desidratar? Bom, a melhor maneira de evitar que essas alterações aconteçam é que quando você chegar do mercado ou da feira, você lave bem, né, com água corrente e sabão, seque, saquinho de congelamento limpo, você coloca as cenouras lá dentro, amarra e armazena dentro da gaveta de frutas e verduras presentes na geladeira, certo? Mas por que num saco? Por que eu não posso simplesmente botar na gaveta? Porque o saco vai ajudar a que a água não se perca no ambiente. Toda a água presente na cenoura ficará na cenoura. E o frio, né, que é um ótimo agente para conservar alimentos, vai conservar ainda mais a cenoura. Ou seja, o jeito correto de armazenar sua cenoura: chegou do mercado, lavou, secou, saco de congelamento limpo, retira a maior quantidade de ar que vocês conseguirem, certo? Amarrou, deixou dentro da gaveta de frutas e verduras da geladeira. Você pode comer, que a água não vai se dissipar e o frio vai preservar ainda mais o seu alimento. Dito isso, eu encerro a minha parte sobre desidratação. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido e aprendido a maneira correta de se armazenar a cenoura. Olá, eu me chamo Bruno dos Santos Pereira, sou do segundo ano A de Química e estarei aqui para realizar um experimento de congelamento nos doces em barra. No meu caso, eu estou utilizando o doce de amendoim, mas você também pode usar o pé de moleque ou a paçoca, contanto que seja em barra. Separe duas porções do alimento e coloque uma delas em um recipiente aberto, quanto a outra em um recipiente com tampa hermética, ou seja, que impeça a entrada e saída de ar. Feito isso, coloque as duas porções do doce dentro da geladeira, aguarde alguns dias e observe os resultados.
Bom, passados exatamente 9 dias, podemos observar uma diferença considerável na aparência física das duas porções. A porção A apresentou uma textura muito mais cremosa que a porção B, chegando até a trocar de estado físico. Eu vou tentar explicar o porquê disso acontecer. Vamos começar pela porção A. Podemos observar que houve uma alteração em sua textura. Isso ocorreu pelo fato dela ter sido colocada dentro da geladeira num recipiente aberto que possibilitou, digamos assim, uma troca de calor direta com o ambiente ao seu redor. Ou seja, essa porção ela teve uma exposição muito maior com o gás interno da geladeira, ela teve uma exposição muito maior com o ar que entra e sai quando a gente abre a geladeira, ela teve uma exposição muito maior com as moléculas espessas de outros alimentos. Isso tudo alterou não só a sua textura, como também o seu sabor. Em relação ao sabor, eu posso afirmar com certeza. Agora vamos para a porção B, que apresenta estar com a mesma textura diante do experimento. Ao contrário da porção A porção B foi colocada na geladeira em um recipiente hermético, que é aquele recipiente que impede perfeitamente a entrada e a saída de ar. Ou seja, diferente da porção a porção B teve uma dificuldade muito maior em sua troca de calor com o meio externo, preservando, portanto, a sua textura e seu sabor por mais tempo. Podemos concluir que os resultados observados entre as duas porções se deu pelo fato de elas terem sido colocadas em recipientes com características distintas, e que foi possível perceber a física por trás disso. A porção A sofreu desidratação pelo resfriamento, onde parte da água contida nela sofreu mudança de estado, ocorrendo a evaporação e diminuindo a atividade de água do alimento, o que preservou o mesmo por mais tempo ao longo dos 9 dias. Porém, isso alterou a textura e sabor da porção de forma considerável. Para evitar que isso ocorra, recomendo que armazene seus alimentos dentro da geladeira em potes herméticos. Pois, como vimos na porção B, os potes herméticos dificultam a troca de calor com o ambiente ao seu redor, conservando, portanto, o alimento por mais tempo. Por essa razão, a presença deles em sua cozinha é fundamental. Esse foi o resultado da desidratação pelo resfriamento. Injúria pelo frio. Nesse exato momento eu vou explicar como foi feito e o que ocorreu durante o experimento e logo em seguida mostraremos fotos de como foi no decorrer e qual foi a evolução do alimento. O experimento foi feito com 2 bananas, uma na parte superior da geladeira e a outra na gaveta de verduras, dentro de um saco. E nisso, elas foram vigiadas de 2 em 2 horas no período de 24. O alimento da parte superior da geladeira sofreu danos pelo frio a baixa temperatura e da gaveta de verduras continuou do mesmo modo que a foi colocada, tirando umas marcas que sobressaíram por estar também exposto ao frio, mas não da mesma intensidade que a da parte superior. Com isso, ocorreu alterações como a redução de sua qualidade, promovendo principalmente o escurecimento da casca. Mas com tudo isso, a exposição dos tecidos à temperatura de refrigeração causando danos fisiológicos à fruta, sendo assim, também causam danos pelo frio, como as mudanças na estrutura e composição da membrana. E para evitar tudo isso, pode-se fazer como fizemos com a segunda banana, na gaveta de verduras protegendo com um plástico.
pessoal, eu me chamo Luciana Santos Sampaio, eu sou do segundo ano A de Química do Instituto Federal Baiano, em Catu, e vou fazer aqui hoje um experimento com vocês sobre a queima pelo frio da carne. O experimento consiste em pegar 2 pedaços de carne aqui para vocês, os pedaços de carne, tá, partido, e colocar um em um saco totalmente fechado, sem ar, que não tem ar, e outro num recipiente aberto e deixar por uns dias. Eu vou colocar aqui agora e vou mostrar pra vocês como. E depois de uns dias a gente volta pra ver o resultado. Voltei, pessoal. Aqui está a carne no recipiente aberto de vidro, estão vendo? E aqui está a carne no saco que eu coloquei. Eu tentei tirar o máximo de ar dela porque é muito importante. Porque quando as proteínas naturais elas entram em contato com o ar, ocorre a proliferação de fungos e bactérias. E isso diminui a validade delas e é muito ruim para a carne, elas perdem as propriedades. Então é muito importante em todas as empresas que eles coloquem a carne em um saco a vácuo, sem ar. E agora nós vamos colocar no freezer e esperar os resultados. Pessoal, está a carne num refrigerador, optei por colocar aqui do que na geladeira, porque aqui o resultado vai ser mais rápido. E daqui uns dias eu volto para mostrar para vocês como ficou. E depois o descongelamento dessa carne também. Aqui está a carne, vocês conseguem perceber a diferença. Aqui a carne que ficou aberta ficou preta, tá vendo? Essa daqui já ficou mais com cara de normal, de fresca. E agora a gente vai saber o porquê. Bom, primeiro vamos entender sobre a mioglobina. A mioglobina é a célula transportadora de oxigênio que tem como função nas células transportar e armazenar oxigênio, e ela é responsável pela cor da carne. A cor da carne é determinada com base na oxidação. Por um tempo eles ficam vermelhos e depois, como na maçã, vai ficando marrom, e foi isso que aconteceu com a carne. A carne é definida pela mioglobina. A mioglobina é a célula transportadora de oxigênio que atua nas células musculares transportando e guardando o oxigênio. A oxidação acontece pois o oxigênio reage com a carne e o torna vermelha, depois de um tempo marrom. Assim acontece também com a maçã e com outros alimentos que Olá, gente, meu nome é Gustavo Carvalho, eu sou do segundo ano A de Química do Instituto Federal Baiano e eu vim apresentar o experimento da disciplina Física do professor Francisco Augusto. Partimos à procura de hortifrutis, feirinhas, mercados, para obter dados sobre o alface e a queima da borda pelo sol. Fomos atrás do porquê que a borda fica com uma coloração escura, uma coloração ressecada, como se ela estivesse ressecada, como se estivesse faltando nutrientes. E basicamente vai ser isso que eu vou explicar ao longo desse vídeo. Bom, como minha parte do experimento exige existe um fator específico para ser realizado e que não é tão facilmente encontrado assim. E eu vou explicar isso ao longo desse vídeo. Bom, gente, para melhor explicar toda essa questão da queima da borda pelo sol, basicamente é a falta de cálcio. Porém, diversos fatores também estão envolvidos com esse processo. Todas as plantas necessitam pelo menos de 16 elementos químicos na sua composição: carbono, hidrogênio e oxigênio, que basicamente são os da água, nitrogênio, fósforo e potássio, que são os macronutrientes exigidos no adubo e que definem as fórmulas comerciais: cálcio, magnésio e enxofre, que são os macronutrientes secundários, e os micronutrientes, que são ferro, boro, cobre, zinco, manganês, molibdênio e cloro. Bom, em suma, basicamente o cálcio é o principal motivo.
E o cálcio funciona como se fosse uma estrutura. O cálcio no ser humano, ele compõe os ossos. Na planta, ele compõe a parede celular, que é como se fosse a estrutura da planta em si, como se fossem os blocos de construção de uma casa. As principais consequências que esse processo traz são a menor resistência do tecido, queima de borda das folhas em formação, podem ter fendas no meio do caule e, em condições severas, má formação das folhas em crescimento. Então, gente, existe sim um método para evitar a queima da borda pelo sol. O ideal é que as plantas tivessem um bom suprimento de alguma fonte de cálcio na solução circulante hidropônica. Minimizar altas temperaturas e diminuir a luminosidade quando possível também é interessante para evitar esses problemas. Outra maneira que é mais eficaz e mais profissional para ajudar nesse processo é altamente recomendada a análise de solo para verificar como estão os níveis de cálcio. Em caso do solo apresentar desequilíbrio e baixo nível, é possível que eu tenha que realizar uma correção no solo com calcário, equilibrando os níveis de cálcio e garantindo a sanidade das folhas. Bom, agora eu vou deixar um registro das folhas que eu encontrei que apresentavam a queima da borda pelo sol. Olá! Por último, vamos explicar o processo de congelamento e descongelamento utilizando um ovo inteiro. Esse experimento tem como objetivo demonstrar os efeitos e explicar o porquê deles ocorrerem. Sabemos que nos dias atuais, tempo é ouro e cada vez mais a dificuldade para administrá-lo vem aumentando. Muitas pessoas têm dificuldade em possuir uma alimentação saudável e se alimentar corretamente. E é aí que entra a ideia de congelar alimentos para ingeri-los depois. Vamos demonstrar se isso realmente vale a pena no caso do ovo. Explicar o que acontece. Cozinhe um ovo, espere esfriar, descasque e o leve ao congelador por cerca de 8 horas. Podemos observar uma diferença na composição física do ovo, porém essa diferença é mais visível na clara do ovo. A mesma adquiriu uma textura viscosa e murcha. Já a gema resistiu melhor ao congelamento, e isso se dá pelo fato da composição da clara ser diferente da gema. A maior parte do ovo é composta por água, proteínas e gorduras. A clara do ovo é constituída por aproximadamente 87% de água e cerca de 11% de proteínas. Na física, a pressão atmosférica é a pressão que a atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. Essa pressão se deve ao fato da atmosfera ser composta por uma mistura de gases. Como o ovo está num ambiente hermeticamente fechado, quando resfriado, a pressão atmosférica diminui, pois as moléculas de ar ficam agrupadas. Portanto, a pressão interna do congelador é inferior à pressão atmosférica. Quando ocorreu a formação de cristais de gelo na clara do ovo, logo esses cristais de gelo, ou seja, água no estado sólido, vão trocar de estado físico evaporando. O ovo perde boa parte da sua composição, pois a mesma tem como base água. Por isso, quando descongelado, podemos ver essa textura murcha e enrugada. O ovo está desidratado. Como o ovo tem uma grande porcentagem de água, existe uma grande dificuldade e um certo debate sobre o congelamento dos ovos. Porém, existem algumas ações que podem diminuir o efeito da desidratação no ovo. Antes de levar para o congelador, recomendo que separe a gema da clara do ovo e as coloque em embalagens seladas, que dificultem a passagem e saída de ar. Em relação ao descongelamento, não é recomendado que os deixe descongelar em temperatura ambiente ou no micro-ondas, pois o ovo precisa de tempo para descongelar. Retire o ovo do congelador e o deixe na geladeira por cerca de 24 horas. Bom, e esse foi o resultado do experimento do congelamento e descongelamento do ovo.